vamos lá, pessoal. A civilização, os monumentos funerários, bem como todo o restante da sua inconfundível arte, nas paredes de tumbas de Beni Hasan, figuram cenas militares bem minuciosas do tempo dos faraós. Estou destacando aqui a Índia, nos seus campos históricos, hermenêuticos, fenomenais e existenciais. As imagens mais numerosas são as de luta, que constituem um mural escrupulosamente detalhado, como se formasse os quadros de um filme, estimulado por uma longa guerra de independência contra os Isos, povo asiático que o dominou. Os egípcios e foram levados e se exercitarem rapidamente para expulsar os invasores, provocando um treinamento rigoroso de seus soldados. Por isso que eu coloquei aí o Salmo 87, para vocês entenderem. Tem pessoas aí que eu já observei no canal, que tem as suas religiões, ciência e religião. Então cabe a todos lerem ali os países vizinhos e os países que venham a adivinhar, ou seja, qual é o melhor, ok? Então, na região situada entre os rios Tigre e Eufrates, estavam os sumérios, os caldeus, os babilônios e os assírios, que disputam com os egípcios a primazia histórica de haver alcançado o momento cultural denominado civilização. Ok? Então, adivinhação, vidências, videntes, médios, tem várias pessoas aí nos canais. Cabe a nós respeitarmos aqui a questão das suas origens, na sua concepção medieval ou mediana, ou mediados pela história e os seus poderes ligados à religião. Ok? Então, a denominação civilização. Os ferrenhos, tutores de força e da resistência física, desenvolveram denotamente a sua formação guerreira, através de um adestramento no uso do arco e flecha, na prática da equitação, na luta e etc. O aspecto guerreiro evidenciava-se somente entre os assírios, considerados os povos mais sanguinários da antiguidade oriental. Muitos, evoluídos culturalmente, eram hábeis engenheiros, matemáticos e astrólogos. Os seus reis entregavam-se apaixonadamente, ao desenvolvimento de suas instituições militares. Ou seja, tinha a questão ali dos astrólogos, adivinhadores, ou seja, modo de dizer, profeta, que eles falam também, que eu falei aqui sobre o Salmo 37. Então, existia esse contexto, e até hoje existe, e se haver colisões de conflitos, tem que ter uma diplomacia, como a ONU, que eu falei sobre taxonomia, entre os blocos, que eu falei do bambu, que ele vai e volta, que eu falo que a religião é como você também torcer para um time. Você vai e volta, entrada, saída, Tempos atrás eu coloquei essa observação, e eu coloquei, por observar o nome, de Deus, no meu ponto de vista, não vou colocar o nome qual dele, eu coloquei, entrada, saída, saída e entrada. Ok? Então, muitas vezes o que acontece? Há conflitos quando eu entro, há conflitos quando eu saio. Há conflitos quando eu saio de novo, há conflitos quando eu entro. Fica nesse círculo marcusiano na década de 68, que ele fala que, cita o Aristóteles, que é um círculo, a religião é um círculo vicioso ou um hábito. Coloque a concepção de cada um. Ok? Então, vamos lá. Os aspecto guerreiro merece uma referência especial, incrementando que foi pela crescente
sedentarização. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Ciência da Religião, da Faculdade Leonardo da Vinci, que eu passei, né? Na época eu estava aí, não era por ter saído. Fui para outra disciplina, mas gostei, ok? Bueno, as professoras. E cabe dizer, provas boas, aulas boas, mas nos deixou a desejar a ter continuidade. Falei, se não continuasse, repliquei com a própria docente, era questões econômicas, que eu ia ver também, ia fazer parte da minha pesquisa que eu falei com ela na live. E eu falei, deve ter gastado tipicamente uns milhões aí, 100 mil, em questões de estudos. Pode ser uma loucura para alguns. Para mim, são campos incontornáveis, mas para quem pesquisar e os anexos, as aulas, as lives, os e-mails, ou seja, colocando o teu nome lá e você perguntando, já é o quê? Tipo no slogan, você entra no aeroporto, aparece seu nome lá, ó, João Paulo Alves da Silva. Ele colocou isso. Muitas vezes pessoas vão gostar que você colocou, muitas vezes a própria professora não vai entender. Independente que seja qual a disciplina, seja jornalismo, serviço social, outras disciplinas e etc. Então, a assinação do treinamento físico dos jovens marcado profundamente a educação física oriental antiga. Pessoal, tem esse costume mesmo. Quando não tem material, eu dou um jeito. Tive sempre esse costume. Falar que eu sou um pouco metafórico, né, em campos de utopia ligada à ação, à educação. Ok? Em épocas, agora nesta época, estou em busca de sobrevivência. Ok? Entre burros e tigres ou murros e tigres. Eu não sei quem é o melhor. Ou o rio Eufrates ou o rio Tigre. Os rios então são os melhores. Os rios de Juaçuba, Rio do Norte, o rio ali onde passa o rio, a Barra do Jucus, falam, ao meu ver, ali em questões ali do rio Marinho, vários rios aí que nós sabemos que fazem parte ali Foz do Iguaçu, que faz parte da parte hidrelétrica e nos dá uma força energética para entendermos que todo ser humano tem uma energia e tem uma composição ligada à água. E essa conexão, como você vê aquela cachoeira descendo, não tive a oportunidade de ir lá. Não sei se eu vou ter, ok? Eu acredito em Deus aqui, a minha concepção de mundo. Mas se eu puder ir, eu vou ficar só olhando. Pular, eu não vou pular, então perco minha vida, ok? Cabe a nós olharmos os campos criteriosos, termos discernimento ou discriminação motora. O dia que alguém quiser ir lá e for, quiser morrer, aquela paisagem lá não vai querer mais, porque vai olhar como a natureza é poderosa. Nesses campos de arquitetura entre o homem natural e o homem máquina. Que tanta máquina que a gente vê, eu estava vendo uma senhora aí, e ela estava lá na foto, lá no Foz do Iguaçu, entendi ela em questão do que é educação física. Que é doutora, é PhD. Quando ela olhou só aquela cachoeira, se eu estivesse do lado dela, eu ia entender em questão de percepção ligada ao campo de máquina e a percepção ligada ao campo da natureza, natural. Ok? Vamos lá. Porque em momentos nós temos que sair. A maioria das vezes aqui demonstra o que alguns povos, no seu ócio, ou seja, eles tinham que o descanso ativo. Que aí que é a discussão grande, porque no próprio lazer há um desenvolvimento. No próprio lazer, como é que você sai das obrigações sociais? Embora você seja sociólogo ou não, sair fora das obrigações sociais é ir para outro mundo, ser um celta, é um assênio, em outros fatores ligados aos campos tetológicos, ok? Vamos lá, então. Motivado por elementos espirituais, serviam também para avaliar o nível de assinação de treinamento físico e dos jovens marcado totalmente a educação física. Ok?